Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Nesse nosso vídeo de hoje nós vamos falar de um aspecto que é importante, para nós darmos continuidade em nosso projeto, que é a necessidade de trazermos a concepção de banco de dados para armazenar nossas informações, clientes, ordem de serviços, os serviços que são realizados e os seus respectivos equipamentos. Também vamos trazer um pouquinho de concepção de o que é um framework em sua essência no aspecto de desenvolvimento de software. E nós, como educadores, pessoal, a nossa missão é deixar vocês o máximo possível autossuficiente, autônomo, independente de tecnologias e de como vocês irão trilhar essa jornada de uma forma independente, vamos dizer assim. Então, nós gostamos sempre de enfatizar a necessidade da dinâmica de desafios para que vocês venham buscar através de outras referências, canais no YouTube, tutoriais, outros sites que são relacionados a te dar esses tipos de dicas, Então, o que a gente vai mostrar a partir de agora é: precisamos instalar um banco de dados. Selecionamos o PostgreSQL, que é um banco de dados grátis e também muito robusto para a utilização de projetos, tanto para estudo quanto projetos em produção. Também vamos mostrar o que é o Debeaver, nada mais do que uma ferramenta que a gente consegue interagir sobre o nosso banco de dados de forma visual e uma melhor interação. Vamos trazer aqui a necessidade de vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre o que é o Spring Framework, Spring Boot e outras tecnologias relevantes para a concepção de persistência de dados, tá, pessoal? Então, a partir de agora, nós vamos sempre dar direcionamentos de expectativas, mas claro, com uma pontinha de desafio aí para vocês evoluírem de forma independente. Antes da gente evoluir, a gente só precisa esclarecer que a linguagem Java, ela tem uma história no que se refere à evolução de persistência de dados em um banco de dados. Então imagina, a tua aplicação, ela interage através dos seus clientes e essa interação ela vai armazenando todos os dados, registros, em um banco de dados. E ao longo da história, a linguagem Java ela trouxe tecnologias como JDBC, atualmente Hibernate e um pouquinho mais com uma inclusão do Spring Boot, diante dessa necessidade de sermos produtivos, o Spring Data JPA. Mas basicamente essas três tecnologias, pessoal, está relacionado a dizer que nossa aplicação desenvolvida em Java precisa se conectar e fazer operações em um banco de dados. Então, todas elas têm a mesma finalidade, mas cada uma com uma trajetória correspondente, ok? E aí, como é que a gente vai definir esse setup de agora em diante? Mais uma vez, pessoal, tudo isso temos aspectos de referências em vários canais aí de conteúdos disponíveis na internet. Mas se você, tem uma curiosidade, a complexidade de instalar esses recursos, eu só vou colocar a minha tecnologia, Postgre Download. Observem que eu já tenho várias referências, desde o site oficial até exemplos no YouTube para realizar essa operação. Da mesma forma, a gente está falando do Debeaver. A mesma coisa, ele nos dá esse direcionamento, é uma ferramenta grátis que você pode realizar o download. Vou até abrir aqui uma ilustração. Você pode realizar o download para o teu sistema operacional, assim como qualquer outra ferramenta. Tem a versão de instalador ou a compactada que você extrai e executa através desse íconezinho do castor.exe para quem está usando o Linux, tá bom? Então vamos fazer aqui uma checagem se o meu Postgres foi instalado na minha máquina. Então imagina que você baixou, realizou o processo de instalações conforme os outros canais, mas precisamos checar. Primeira coisa que você precisa confirmar, pessoal, é se existe essa ferramenta aqui, pgadmin, dentro do teu menu iniciar, Eu coloquei aqui, tem essa alternativa. Feito isso, vai abrir essa perspectiva, vejam só, e eu vou colocar usuário e senha a partir de agora, ou a senha do nosso usuário master, que eu já vou dar a dica de como colocar essa senha. Então, vou dar OK. E observa que ele conectou e eu tenho dois servidores aqui, duas versões, tá bom? Então, confirmei aqui que meu banco de dados está instalado, o meu Postgres está instalado.
Mas como eu falei para vocês, a gente tem usado o Dbeaver, pessoal, por duas realidades, né? Primeiro, para você que usa mais de um banco de dados, o Dbeaver ele tem essa versatilidade. E segundo, ele pode ser um pouco mais leve e trazer mais recursos do que o próprio PGAdmin. Então, como é que eu vou instalar o Dbeaver na minha máquina, né, para conectar com Postgres? Muito simples. Depois dele instalado, vocês terão essa perspectiva e tem esse ícone aqui de connection. Então, New Database Connection, ou dependendo da tua versão do idioma, né, poderia ser uma nova conexão de banco. Aqui eu tenho vários bancos de dados, como eu mencionei para vocês, mas o nosso aqui é o Postgres SQL no primeiro momento. Aqui você não vai mudar praticamente nada, né, porque você está usando um banco de dados localhost. Sabemos que a porta do Postgres por padrão é 5432, então evitem não mudar essa porta, tá bom? Se mudar, sempre temos que lembrar de alterar aqui também. O banco de dados, a gente pode deixar um banco de dados padrão, Postgres, ok? O usuário é Postgres e na instalação, pessoal, eu também disse que a senha vai ser Postgres. Então, eu deixei o mais simples possível para usar o banco de dados. E aqui eu venho e clico em Test Connection. Então, esse é o nosso resultado, tá bom? Então, eu vim aqui, finalizei. Ao finalizar, eu vou vir agora navegar. Olha, vejam só como eu estou acessando o meu banco de dados. Eu vou vir aqui, eu quero criar agora um banco de dados para o meu projeto. Então, eu venho aqui, Create, né, com o botão direito na conexão, Create novo banco de dados ou database. E aqui eu vou chamar de tá pronto -app. Então, vamos criar um banco específico da nossa aplicação. Ó, o banco já foi criado, né? Mas por alguma razão, pessoal, se você reinicializar o teu Dbeaver e ele não aparecer essa opção aqui, você vem aqui com o botão direito, clica em Edit Connection, clica nessa opção Postgres e marca aqui, ó, Show All Databases. Dessa forma, você garante que sempre vai mostrar todos os bancos de dados existentes no teu Postgres, ok? E aqui a gente vai visualizar tabelas, vai visualizar as nossas views, funções e todos os recursos que um banco de dados oferece. Feito isso, agora nós vamos para a etapa de configurar o nosso projeto Java com um framework agora, que é o Spring Framework, e o Spring Boot vem para nos ajudar de agora em diante, tá, pessoal? O Spring Boot ele é um mecanismo, né, que facilita a configuração de projetos com Spring Framework diante da tendência de termos aplicações autoconfiguráveis. Então, a gente vem aqui agora e temos um site que é específico para nos auxiliar nessa jornada, que é o Spring Initializer. Esse site ele nos auxilia na forma de criarmos um projeto Maven, e aqui a gente vai colocar algumas informações que já são até pré-definidas. O Maven, a linguagem Java, e a gente vai usar essa versão do Spring Boot nesse exato momento. Aqui eu preciso colocar características do meu projeto. E como é que a gente configura o nosso projeto, né? Sempre trazemos uma concepção que o projeto tende a ser comercial e quem é o dono desse projeto, né? Então, eu vou dizer que é da Digital, por exemplo. O nosso projeto, pessoal, é prover um serviço, né, de API REST para a nossa aplicação. Então, vamos dizer que agora esse projeto, denominado de artefato, ele vai ser o tá pronto -API, né, que vai nos prover todos os serviços REST, né, a nossa API, Web Services aí, para ser consumida na nossa aplicação, seja desktop, seja web ou seja mobile. Aqui você pode colocar uma descrição, né? Projeto de notificação de conclusão de serviços, ok? E aqui ele montou um pacote padrão aqui para o nosso projeto. Nesse primeiro momento não precisa alterar. O que a gente tem que se preocupar agora é que a gente vai usar a concepção de jar na nossa aplicação, não muda. E aqui você tem que definir a versão do Java que está instalado na tua máquina. No caso, eu estou usando a versão 8. Nesse caso, lembrando, né, pessoal, aqui eu já tenho um projeto Spring Boot. Mas será se eu tenho todas as dependências que eu preciso para ser uma aplicação que vai subir
uma API Web Service, vamos dizer assim, e que essa API precisa conectar em um banco de dados. Então vamos aqui por etapa, trazendo o aspecto de dependências, que essas dependências compõem a estrutura da minha aplicação, né, pessoal? Então dependência nada mais é, pessoal, que trazer recursos externos que são imprescindíveis para o desenvolvimento da minha aplicação. Então nesse caso eu preciso dizer, olha, a minha aplicação vai trabalhar com persistência de dados, que é o Spring Data JPA. Esses dados serão persistidos. O que é persistir? Incluir, alterar, consultar, excluir, né? E assim sucessivamente. E qual o banco de dados? A gente elegeu o Postgres, mas você pode usar um MySQL, um Oracle, um SQL Server, independentemente das tuas preferências de configuração. Então eu venho aqui e pronto, vou gerar o nosso projeto. Nesse momento da geração, é criado um arquivo zip com o mesmo nome do nosso artefato, e esse arquivo, obviamente, foi realizado um download na minha pasta Downloads, e eu vou descompactar esse arquivo. Então, eu vou extrair aqui mesmo, tá? Nesse momento, eu posso mover, por recomendação, pessoal, usem sempre a unidade C, ou uma unidade que não seja Downloads, ou meus documentos, por incompatibilidade, às vezes, do teu Drive, né? OneDrive ou qualquer outra ferramenta de Drive. Então, eu vou colocar aqui na pasta Estudo. Eu já tenho o meu Tá Pronto app, né? E agora nós temos o Tá Pronto API, porque ele vai ser uma aplicação REST, tá? E aí, com isso eu vou importar agora esse projeto. Então eu estou aqui no meu IntelliJ, ao invés de eu criar um novo, eu vou abrir esse projeto. Venho aqui em Estudo, eu sei onde ele está localizado. Vejam só, eu quero agora a minha API. Neste exato momento, o IntelliJ ele está pegando o teu arquivo pom.xml, que a gente vai conhecer um pouquinho mais desse nosso arquivo, que ele é o mais importante nesse primeiro momento para a gente ter uma compreensão. Ele está verificando todas as dependências, vejam só aqui, ó. Ele está avaliando todas as dependências que o nosso projeto precisa para ser constituída uma aplicação Spring que conecta em um banco de dados e futuramente vai disponibilizar serviços HTTPs, né? Ou as nossas APIs. O ponto relevante a partir de agora, pessoal, é que tudo vai continuar sendo centralizado na pasta SRC, só que agora temos duas hierarquias, Java e Resource. Nessa pasta Java é onde estará contido todos os nossos arquivos .java. E esta pasta Resource contém um arquivo chamado application.properties, que ele é o centralizador de configuração dos nossos projetos Spring. Então vamos fazer um teste. Eu vou subir aqui a nossa classe, ó, vejam só, ela já nasceu com o método main, mas já tem uma linha padrão aqui para subir o nosso Spring, que a gente vai conhecer um pouquinho mais no próximo vídeo. Então eu vou executar aqui, vamos aguardar, ele está compilando, né, como uma aplicação Java qualquer, não existe um setup de configuração mais complexo, porque a gente está usando um framework, tudo são classes e dependências que vão nos auxiliando a trazer um pouco mais de característica ao nosso projeto. Então, ele está compilando, dependendo da performance da tua máquina, você pode ter resultados mais rápidos, tá? Então, aqui ele está iniciando o Spring, a gente vai conhecer um pouquinho mais desse aspecto de inicialização do Spring, mas o que eu queria mostrar para vocês é que não se assustem, tá, pessoal? Nesse primeiro momento, ele deu uma mensagem de erro, né? Falha ao configurar DataSource, URL, e assim a nossa aplicação não conseguiu ser inicializada. Nós não conseguimos fazer alguma configuração adequada para o nosso projeto. Então, como dica, né, como desafio para o próximo vídeo, pesquisem como é que vocês conseguiriam, através de outras fontes de referências, canais, links, como vocês conseguiriam resolver esse problema de conectar uma aplicação Spring Boot a um banco de dados Postgres ou MySQL ou banco de sua preferência, sempre lembrando do arquivo application.properties. Espero vocês nos próximos vídeos.